Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou reagir aqui a um vídeo chamado Disputas entre Estados Brasileiros. É um vídeo do canal Esclave, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, então já sabem, deem sempre um apoio no vídeo original que isso também é muito importante. E vamos lá ver então aqui quais é que são estas disputas entre Estados brasileiros, eu não sei, parece que alguns Estados andam em desavença uns com os outros, parece que há aqui algumas discussões, alguns problemas, eu não sabia e é isso que quero passar a saber, por isso bora lá. Antes de mais nada, se vocês ainda não são membros aqui do canal, se vocês ainda não são apoiantes e querem contribuir para ajudar o canal a melhorar cada vez mais, vocês podem clicar no botão Seja Membro aí em baixo e dar uma contribuição aqui ao canal. Tem vários níveis de apoio, cada um com os seus benefícios. Claro, se vocês quiserem e puderem, senão não há problema. Os nomes dos membros do canal vão estar a aparecer aqui na tela. Se vocês quiserem aparecer também, já sabem, tornem-se membros e apoiem o canal. Além disso, se ainda não me seguem no Instagram e no Twitter, sigam-me aí pessoal, os links estão aí no primeiro comentário fixado. E é isso, vamos aqui ao que interessa, bora lá. Vamos lá a isto pessoal, bora lá. Disputas entre Estados brasileiros, vamos lá ver então isto, é um vídeo do canal Esclave, bora lá. O controle de um território é talvez um dos motivos que mais leva à guerra entre países. Aquela coisa de, isso aqui é meu, você está invadindo minha área, vou contar até 3 para você sair daí, e dali para frente tudo descamba para pancadaria. Aqui no Brasil... Isso não é nada positivo. A gente também tem esse tipo de disputa, mas aí é entre estados, é uma disputa interna, do mesmo espírito do que eu acabei de falar. Um lado falando que o território é dele e o outro falando que isso é mentira, que o verdadeiro dono do pedaço é ele. Felizmente, aqui no nosso país, na maioria dos casos, essas disputas internas não descambaram para a violência, ficaram apenas nos tribunais. Mas ainda bem, não é? Porque isso seria muito perigoso. Esse tipo de guerras internas podem levar a guerras civis, é muito complicado. Espero que isso nunca aconteça, mano. Muitas delas são muito interessantes, são histórias que em algumas ocasiões datam de séculos e nem todas foram plenamente resolvidas. Eu sou o Olavo Soares, esse aqui é o canal Esclave, fica aqui comigo para a gente conhecer então 5 disputas entre estados brasileiros. Vamos lá então para as disputas e a gente vai falar sobre elas em ordem cronológica. A gente vai sair da mais antiga até a mais atual. Só que essa data da ordem cronológica vai ser a data da resolução, a data da conclusão da história, ok? Então vamos então saltar para a nossa primeira disputa entre estados. Essa então é uma Santa Catarina contra Paraná, não é? Aconteceu em um passado bem distante, também se resolveu em um passado distante e se relaciona com uma das guerras mais sangrentas que a gente já teve no território nacional. O ponto de partida dessa história se deu em 1853, quando o Paraná se emancipou de São Paulo e se tornou uma província independente. O Paraná virou independente, estava feliz da vida de ter o seu próprio governo, mas havia uma grande indefinição sobre o que seria realmente o território do Paraná. Isso porque o Paraná dizia que devia ter direito a uma grande massa de terra que ficaria ao sul do que hoje é o sudoeste do atual Paraná. Pelo governo do Paraná, o estado teria uma extensão que chegaria até a divisa com o Rio Grande do Sul. Mas Santa Catarina não aceitava essa demarcação e por muito tempo os dois estados travaram uma espécie de guerra fria, digamos assim. Tanto o Paraná quanto Santa Catarina fizeram melhorias... Ok, então basicamente Santa Catarina é este território aqui e Santa Catarina reclamava isto tudo e o Paraná reclamava também esta área. E eu acho que o problema teve aí, não foi? Instalaram cidades na região em disputa, o que sempre era visto como uma provocação pelo outro lado. O caso foi parar na justiça. Santa Catarina entrou com 3 ações no Supremo Tribunal Federal, ganhou as 3 ações em 1904, 1909 e 1910, mas o Paraná se recusou a cumprir a decisão judicial. Havia tanta disputa em torno... Bem, mas se a decisão judicial mandou, é para cumprir, não é? O Paraná não podia simplesmente fazer o que quisesse. O governo do Paraná, neste caso, não é? Porque a população, imagino eu, que não tenha nada a ver com isso, não é? Daquelas terras, que aquela região ficou conhecida como a região do contestado. E aí eu acho que vai ter uma luzinha acendendo na cabeça de muita gente. Opa, peraí, contestado? Será que a gente vai ter a Guerra do Contestado entrando nessa história? Sim, vamos sim. A Guerra do Contestado, que aconteceu entre 1912 e 1916, não foi uma disputa oficial entre os governos de Paraná e Santa Catarina pela região do Contestado, mas foi uma batalha que tem uma história que acabou se inserindo muito no conflito territorial e acabou ajudando para que essa disputa se encerrasse. Eu vou tentar resumir muito, mas muito mesmo, o que foi a Guerra do Contestado. Lá naqueles tempos de 1900 e pouco, um bilionário americano chamado Percival Farquhar queria construir uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul.
Por óbvio, uma estrada com esse itinerário passaria pelo Paraná e por Santa Catarina. Ok, estou a perceber. E a estrada ia passar não apenas pelo Paraná e por Santa Catarina, mas sim pela região do contestado. Acontece que as obras não deram muito certo, o projeto não foi levado adiante. E aí um grande contingente de pessoas que foi levado à região para trabalhar na construção da estrada de ferro acabou abandonado pela empresa e também pelo governo. Então essas pessoas acabaram recorrendo, acabaram sendo conduzidas por um guia, um líder religioso que apareceu no local chamado José Maria. E o José Maria, ele era aquele tipo de líder religioso que tem um caráter messiânico. E aí ele formou um exército em torno dele, né? E esse exército começou a guerrear, começou a lutar na região. Eles conquistaram algumas cidades, que chamavam até de cidades santas, enfim, eles tiveram algum êxito no começo da empreitada deles. Só que os governos do Paraná e de Santa Catarina não gostaram nada dessa história. Então enviaram suas tropas para reprimir, para conter o avanço do exército do José Maria. E aí o que aconteceu? Uma retaliação forte do Estado, batalhas, um massacre, enfim, um quadro que levou até a morte de 20 mil pessoas. Aí, mano, 20 mil pessoas, não foi brincadeira, mano. Eu não tinha noção que tinha havido um conflito deste tamanho por causa de uma disputa, basicamente, entre dois estados. Acabou em agosto de 1916. 2 meses depois daquilo, em outubro daquele mesmo ano, Paraná e Santa Catarina assinaram um tratado para dar fim àquela disputa por território. E o que ficou definido foi o seguinte: dos 48 mil quilômetros quadrados em disputa, 28 mil ficariam com Santa Catarina e os 20 mil restantes com o Paraná. E segundo consta, nenhum dos dois lados ficou muito satisfeito com o resultado. Santa Catarina, porque alegou que os 28 mil que recebeu era menos do que o que tinha direito naquelas ações que ganhou no STF em 1904, 1909 e 1910. Já o Paraná não gostou também porque falou que tinha feito muitas melhorias em regiões que depois acabaram passando para o controle de Santa Catarina. Pois, é complicado, mas é assim, não é? Vamos ver aqui qual é que é então a segunda disputa. Amazonas e Acre. Início do conflito 1940, ano de conclusão 2008. Foi muito tempo depois mesmo. Agora a gente sai do sul do país e vai lá para o norte, lá para o interior da Amazônia, para falar de um conflito entre o Amazonas e o Acre. Quando a gente olha para alguns mapas do Brasil, a gente observa a divisa entre o Amazonas e o Acre, a gente pode ver que, de acordo com alguns mapas, a divisa entre os estados pode estar desenhada de maneiras distintas. Ela pode ser ou uma linha reta, ou um triângulo sem base, uma espécie de V invertido, ou uma divisa formada por 4 segmentos de reta. O jeito correto de retratar esse aqui é o que mostra a divisa formada por 4 segmentos de reta. E a gente vai entender o motivo disso daqui a pouco. Essa variedade de modos de mostrar a divisa entre o Amazonas e o Acre é explicada pela disputa territorial, que é o tema do nosso vídeo agora. No fim do século XIX, quando o Acre ainda pertencia à Bolívia, foi estabelecido que a fronteira entre o Acre e o Amazonas seria Pois é, o Acre pertenceu à Bolívia, não é? O Acre pertenceu à Bolívia e depois acho que foi comprado pelo Brasil, se não me engano. Eu acho que é isso. Se vocês souberem melhor, digam aí, mas eu acho que é isso mesmo. Imaginária, diagonal, mas uma linha reta, que recebeu o nome de linha Cunha Gomes, em homenagem ao Cunha Gomes, que foi um explorador que ajudou ali a definir os limites da região. E quando o Acre foi incorporado ao território brasileiro, a linha Cunha Gomes acabou naturalmente sendo então também utilizada como a divisa entre o estado do Acre e o estado do Amazonas. Até aí, tudo bem. Eis que chegou o ano de 1940 e o IBGE descobre uma coisa importante. O IBGE estava fazendo uma pesquisa na região e ele verificou que houve um erro de interpretação da linha Cunha Gomes. Por conta desse erro, 3 cidades que todo mundo achava que estavam no território do Acre, estavam na verdade no território do Amazonas. Essas cidades são Tarauacá, Feijó e Manoel Urbano, que naquele momento ainda pertencia a Sena Madureira, que é outro município. 2 anos depois daquela descoberta, em 1942, o IBGE propôs que a divisa fosse adaptada para resolver aquela situação. O que o IBGE sugeriu? Que se trocasse a linha reta para uma linha formada por 4 segmentos de reta, para que então fossem... Ok, sim, para apanhar as cidades, não é? Porque estas cidades supostamente eram para pertencer ao Acre e não ao Amazonas. Faz sentido. ...incluídos aqueles 3 núcleos urbanos no território do Acre. E tudo correu tranquilo por 40 anos, até que em 1982 o Amazonas falou assim: "Oh, quer saber? Eu não gostei não, cara. Não concordo com isso não. Aquelas áreas eram minhas. Vocês que invadiram o território, não quero mudar a divisa não. Pode voltar à divisa antiga e me dar o território de volta." E aí o Amazonas entrou com uma ação... O Amazonas mudou de ideias, arrependeu-se. ...o Supremo Tribunal Federal pedindo a devolução do território. Essa ação tramitou por 26 anos e o desfecho dela veio em 2008, com a vitória do Acre. O que aconteceu então? Foi definido que a divisa entre os estados seria aquele modelo proposto pelo IBGE com os 4 segmentos de reta. E é com ele que a gente está até hoje.
Disputa 3. Piauí Tocantins. Ano de início foi em 1996 e só se concluiu em 2014. Estas coisas demoram, não é? Demoram bastante. Vamos lá ver. O nosso caso agora é uma disputa entre um estado do norte e um estado do nordeste, e é de longe, mas de longe mesmo, o menor território que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. É uma região de apenas 140 km², é o mesmo tamanho da Califórnia. Não a Califórnia dos Estados Unidos, mas sim Califórnia, o município do interior do Paraná. É sério, eu nem sequer sabia. É sério, existe um município no Brasil, no interior do Paraná, pelos vistos, que se chama Califórnia. Será que existe alguém a ver isto que seja da Califórnia brasileira, neste caso? Se houver, pessoal, digam aí, é sério, eu curtia muito. Deve ser, é sério, não tinha noção mesmo. Isto, as cidades brasileiras, os municípios têm nomes muito, muito engraçados mesmo. É a disputa entre Piauí e Tocantins. E apesar de ser uma briga por uma área pequena, ela por pouco, mas por pouco mesmo, não descambou por uma briga física, com armas, com militares, tiros e tudo mais. Vamos dar uma olhada, o que estava em disputa é esse lugarzinho em verde. A briga começou em 1996, quando o Piauí passou a pedir o controle do território, que até então pertencia ao município de Monte Alto, no Tocantins. Naquele ano de 96, o Piauí passou a alegar que a divisa entre os dois estados deveria ser regulamentada por um documento chamado Carta de São Francisco, que foi assinado em 1978 e dizia que aqueles 140 km² eram do Piauí. Já o Tocantins alegava que o que deveria valer era uma delimitação feita pelo IBGE em 1984, que confirmava uma delimitação anterior, de 1920. Dá para notar, né, por aí, que a gente está falando de épocas em que o Tocantins não existia. O Tocantins é o estado mais novo do Brasil, foi estabelecido em 1988. Então todo esse contexto, 84, 1920, 78, são de épocas em que aquela região pertencia a Goiás. Era o momento em que o Tocantins era o norte do estado de Goiás. E a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente explica por que o Tocantins, quando virou um estado independente, passou para a região norte e não permaneceu no centro-oeste, onde estava e ainda está Goiás. Quer ver isso? Clica aqui. Mas retomando, o Piauí passou a pedir o controle da região em 96 e em 2002 entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para formalizar a sua solicitação de ter o domínio daquele território. E nos anos próximos daquilo, o clima ficou bem tenso e, como eu disse lá no comecinho desse segmento, por pouco mesmo a gente não teve uma guerra física, uma briga física para valer mesmo. Porra, mano, isso aí é que é complicado, sério, espero que isso nunca aconteça. É assim, em países grandes como o Brasil, a probabilidade de acontecer uma coisa dessas é maior, não é? Porque são muitos, o país é dividido em estados, ou seja, uma federação. Portanto, é normal que cada estado tenha os seus próprios interesses e possam acontecer coisas deste género. Em países mais pequenos já é mais complicado isso acontecer. Mas espero que isso nunca aconteça, não é? Pelo bem de todos. Um dos momentos mais tensos desse processo aconteceu em 2005. O que houve naquele ano? Naquele momento, o governo do Tocantins resolveu instalar um ponto de coleta de impostos naquela nossa área, no nosso pedaço de disputa dos 140 km². E o que aconteceu? Eles começaram a cobrar impostos de caminhoneiros que estavam ali e iam se dirigir para outros lugares do Piauí. E esses caminhoneiros ficaram bravos, porque para eles não estavam fazendo uma viagem interestadual. Eles estavam andando do Piauí para o Piauí. Eles se recusaram a pagar impostos e o clima ficou feio. A polícia do Tocantins foi acionada para enfrentar os caminhoneiros se armaram para se preparar para combater. Ui, isso aí está a escalar, está-se a tornar uma situação complicada. Do Tocantins, e a situação só acalmou quando o Exército entrou em ação. Em 2014, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento daquela ação que o Piauí havia entrado em 2002. E com a decisão favorável ao Piauí, o Supremo determinou que aqueles 140 km² deveriam ser incorporados ao território piauiense. Mas a história só foi acabar de vez mesmo em 2020, quando a área foi incorporada em definitivo ao município de Barreiras do Piauí. Hoje, Barreiras do Piauí faz divisa com Maranhão, Tocantins e Bahia, sendo um dos raros municípios do Brasil que faz divisa com 3 estados diferentes. Um outro município que faz divisa com 3 estados diferentes é Carneirinho, em Minas Gerais, que é a cidade mais extrema do Brasil. Carneirinho faz divisa com São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Nunca ouviu falar de Carneirinho? Não sabe por que é a cidade mais extrema do Brasil? Clica aqui e confere isso, você vai gostar. Ok, disputa número 4. Mato Grosso contra Pará. O vencedor parece que foi o Pará, começou em 2004 e concluiu em 2020. Ok, e a área de disputa é bastante grande, mano. 22 mil km², mano. Não é brincadeira. Vamos ver. Então para a nossa quarta disputa, mas antes de avançar nela, aquele recadinho rápido.
peço para todo mundo deixar um joinha no vídeo e para quem ainda não for inscrito, que se inscreva no canal. Obrigado! Mas então vamos lá. É mais um caso de uma disputa entre dois estados de diferentes regiões, agora é o Mato Grosso do Centro-Oeste e o Pará do Norte, e é uma disputa também, como a gente viu naquele caso do Amazonas e do Acre, que envolve uma divisa feita em linha reta. Tudo começou em 1900. Naquele ano, os dois estados, o Mato Grosso e o Pará, assinaram um acordo para definir as suas divisas. E o que ficou combinado é que um dos trechos da divisa seria uma linha reta quase que sem inclinação, que sairia da divisa tripla entre Mato Grosso, Pará e o atual Tocantins e iria até um ponto chamado Cachoeira das Sete Quedas. E guardem bem esse nome, que vai ser importante. Cachoeira das Sete Quedas. Cachoeira das Sete Quedas. Pois bem, passaram-se mais de 100 anos depois daquilo, e em 2004 o Mato Grosso começou a contestar aquela divisa. Qual foi a alegação do Mato Grosso? Segundo o Mato Grosso, as pessoas que foram traçar aquela linha se equivocaram na hora de firmar o ponto final dela. Segundo o Mato Grosso, o pessoal se confundiu e passou a tratar como ponto final da linha o Salto das Sete Quedas, e não a Cachoeira das Sete Quedas. E esse equívoco deu ao Pará um território de 1.100 km² que não deveria pertencer ao Estado, novamente segundo a opinião do Mato Grosso. Vocês veem aí os dois mapas lado a lado com a divisa que estava em vigor, o que o Mato Grosso alegava ser a correta e a localização do Salto das Sete Quedas e da Cachoeira das Sete Quedas. E qual que foi a justificativa do Pará para defender o seu território? Foi dizer que Cachoeira das Sete Quedas e Salto das Sete Quedas são a mesma coisa. O Pará disse que em 1952 aconteceu a mudança de nome do lugar, e o que era Cachoeira passou a ser Salto. Portanto, na visão do Pará, o ponto final da linha, que é um lugar hoje conhecido como Salto das Sete Quedas, é exatamente o mesmo que foi idealizado lá em 1900, que naquela ocasião era chamado de Cachoeira das Sete Quedas. Este é que é o problema quando são coisas muito antigas, não é? Porque não dá para saber, não dá para ter a certeza de como é que as coisas eram na época em que isso foi decidido, não é? A disputa Isso é complicado. judicial acabou em 2020 com a vitória do Pará. O subdivisa como estava desde 1900 e aqueles 1.100 km² continuaram então sendo território paraense. Cabe destacar que essa região que estava em disputa não é uma região inóspita ou pouco importante, nada disso. Muito pelo contrário, é uma região onde está localizado o complexo hidrelétrico da usina de Telespires, que é uma usina Ok, então não é nada, não é só mato, há ali coisas muito importantes, não é? que é muito importante e que hoje em dia esse complexo fica um pouco no Pará e um pouco no Mato Grosso. Se o Mato Grosso tivesse vencido a disputa, todo o complexo passaria a estar no território do Mato Grosso. E uma ironia dessa história é que as usinas que eu acabei de citar, elas acabaram por matar a Cachoeira das Sete Quedas original. O lago das usinas acabou engolindo a cachoeira ou o salto, enfim, o ponto que deu origem a essa discussão toda. Ok. Ceará, Piauí. Início 1880 e o ano de conclusão ainda está indefinido. Ok. Agora a gente vai para a nossa última disputa, que é uma das mais antigas que a gente citou aqui, mas de todas que a gente está abordando, é a única que até o momento não foi solucionada. É uma disputa entre dois estados da região Nordeste, dois vizinhos, o Ceará e o Piauí. A briga é por essas três áreas na divisa entre os dois estados, na Serra do Ibiapaba, que somam 2.874 km². Essas regiões em disputa contemplam 13 municípios do Ceará, 8 do Piauí e uma população de mais de 250 mil pessoas. Porra, 250 mil pessoas que não sabem ao certo qual é que é o seu estado, então, né? Como é que começou isso? Lá atrás, em 1880. Para a gente ter uma ideia, isso é até antes do Brasil se tornar uma república. Naquela ocasião, Ceará e Piauí estavam discutindo por acesso ao litoral. O Piauí queria ter mais acesso ao litoral brasileiro. E aí então o Ceará acabou cedendo ao Piauí trechos do litoral, uma região que era chamada na ocasião de região da amarração. E hoje em dia pertencem ao município piauiense de Luiz Correia. Em troca, o Piauí daria ao Ceará terrenos lá na região da Serra da Ibiapaba, próximos ao Rio Poti. A questão é que desde então os dois estados acham que o acordo de 1880 não foi cumprido integralmente. O Piauí diz que recebeu menos litoral do que deveria ter recebido. E Ceará alega que teve também menos interior do que foi acordado naquela ocasião. E aí então chegamos ao litígio atual, a disputa de hoje em dia. Como eu falei no começo, é uma região que tem uma população grande, né? São mais de 250 mil habitantes, mas é uma região também que sofre com muita carência de infraestrutura. E segundo alguns moradores, é uma região em que acontece aquela questão do jogo de empurra.
O Piauí diz que o problema é do Ceará e o Ceará diz que o problema é do Piauí. Pois. E também pode acontecer até o oposto, porque tem lugares em que, por exemplo, só para dar um exemplo, o Ceará fez algumas melhorias, mas de repente aquela região pode passar ao controle do Piauí e a população não sabe a quem recorrer, a qual estado eles estão vinculados. Mas como é que está a disputa nos últimos anos? O que aconteceu nesses anos mais recentes? Para responder, a gente vai até 1991. Naquele ano, os dois estados estabeleceram um acordo. O Piauí ficaria com 1.500 km² e o Ceará com 1.000 km². Parecia que tudo estava resolvido. Parecia, mas a solução não veio e em 2011 o Piauí entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que as divisas sejam então redefinidas de acordo com o que o Piauí acha justo. E desde então, essa ação está tramitando. Em 2016, a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do processo no Supremo Tribunal Federal, determinou que o Exército fizesse uma perícia na região, para dar um olhar técnico para a história, né? Para dizer, olha, isso aqui é do Piauí, isso aqui é do Ceará, enfim, para delimitar os caminhos. Essa perícia até o momento não foi concluída. Mas um relatório preliminar dessa perícia deu preferência ao Piauí. De acordo com esse texto, o Ceará perderia o controle integral de 13 municípios, o que equivale a 35 distritos e 806 localidades. Vale destacar que se tem uma coisa que Piauí e Ceará não têm feito é ficar parado em relação a esse assunto. Os dois estados têm, nas assembleias legislativas, comissões sobre o tema, que discutem o assunto, fazem assembleia, reunião, visitam os locais, enfim, mas não chegam a uma conclusão. E uma curiosidade sobre essa região... Ok, isto aqui já dura mesmo há muito tempo. São os apelidos que são dados a essa localidade. Desde 1880. Dois deles remetem ao nome dos estados em questão. Será Pió ou Pió Será. E também se diz que a região seria a faixa de Gaza do Nordeste, em referência ao lugar lá que é disputado entre Israel e Palestina. A faixa de Gaza do Nordeste. A faixa de Gaza lá da Ásia é muito, mas muito menor do que a faixa de Gaza do Nordeste. A faixa de Gaza lá da Ásia tem 365 km² e o Serapió tem quase 3.000. Essas foram então 5 disputas por território entre estados brasileiros. Epá, muito interessante, mano. Achei muito interessante. É normal porque em países do tamanho do Brasil há sempre problemas internos, porque lá está, é uma federação e nas federações os estados têm autonomia uns dos outros e isso pode causar problemas entre eles. É normal que assim seja, mas parece que a maioria das disputas já foram resolvidas. A única que não foi resolvida foi esta última, entre o Ceará e o Piauí, que já começou em 1880 e ainda não foi resolvida. Hein? Isso aí realmente é algo que é para se pensar. Vocês já repararam? É para se pensar mesmo. O que é que o pessoal anda a fazer para não resolver isso de uma vez por todas, não é? Mas enfim, pessoal, é isto. Espero que tenham curtido. Se vocês gostaram, já sabem, pessoal, deixem um like. Inscrevam-se no canal clicando no botão vermelho aí em baixo e se gostarem mesmo muito do conteúdo, cliquem no sininho também para não perderem nenhuma novidade. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.